tema, né? Apologética. E assim, eu vou correr bastante, porque a gente já não está mais na apostila, a gente está tratando de seitas e heresias. Então, assim, na semana passada, realmente, assim, os mormons cativaram a gente de uma maneira negativa. Mas, eu vou falar sobre seitas e heresias, a parte que eu estou mandando para o e-mail de vocês. Então, hoje a gente vai passar rápido pelas outras seitas e heresias para a gente poder terminar, porque quando faltar 10 minutos eu vou distribuir o trabalho, vocês não precisam fazer aqui, podem levar para casa, vai equivaler à prova de vocês, tá? Então, a gente, na semana passada, a gente parou nos testemunhos de Jeová. Nós começamos a falar sobre a história deles, a gente falou alguma coisa sobre a história, e hoje eu vou me concentrar somente o quê? Somente nos pontos heréticos e a refutação, para a gente poder ir rápido. Uma das heresias que são disseminadas pelos testemunhos de Jeová é que somente os fiéis testemunhas de Jeová vão viver eternamente na Terra, no mesmo sistema que a gente vive agora. Só que 2 Coríntios 5:1 diz que a nossa casa terrestre, se desfizer, nós temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Então esse versículo já refutaria essa ideia deles que a gente vai viver aqui como a gente vive agora, nesse mesmo sistema. Ainda Mateus 5:12 diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a palavra nos fala de uma vida no céu. Jesus falou que na casa do Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito. É verdade que haverá um reino terreno, mas a profecia apocalíptica, ela fala de um reino terreno que vai durar 1000 anos. E não mais do que isso. E não é isso que os testemunhos de Jeová, eles professam. Eles professam o reino eternamente aqui na Terra, no mesmo sistema de agora. Os testemunhos de Jeová também falam que só ressuscitarão os justos, que os demais ficarão na morte. E não é isso que a gente crê, porque não é isso que a palavra nos ensina. O versículo que refuta essa heresia dos testemunhos de Jeová é João 5, 28 e 29. É um dos versículos que fala: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Todos, não são só os justos, são todos. E também Apocalipse 20, versículo 5 fala: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Ou seja, vai ter uma primeira ressurreição e depois vai ter a segunda ressurreição, aonde vai ser o juízo final. Então, não tem para onde correr, todo mundo vai prestar conta. E os que não forem justos já não estão no descanso eterno, ainda que seja para o sofrimento. Eles estão aguardando o juízo final, eles estão aguardando a ressurreição. Então, essa teoria, né, deles, essa filosofia religiosa deles, também não tem respaldo bíblico. Uma outra heresia bíblica que eles dizem é que não há inferno de fogo no sentido de condenação. Que o inferno de fogo citado na palavra de Deus estaria se referindo à morte de uma maneira generalizada. Eles se pegam no Salmo 89, 48, que diz assim: que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Então eles pegam esse versículo para criar uma distorção e dizer que quando se refere ao lago de fogo, isso seria simplesmente a morte. Porque se eles acreditam que não vai haver ressurreição, então quem já morreu a morte eterna não é justo, não é testemunho de Jeová, porque só eles vão se salvar. Então, não sendo justo, não vai ressuscitar. Então já sofreu o lago de fogo, que seria a morte. Mas isso é uma distorção do Salmo, porque ele não quer dizer isso. Mateus 5:22, Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Então, assim, não há respaldo bíblico para aquilo que eles proclamaram, ainda que eles tenham apunhado um texto bíblico para se basear. Mas eles têm uma Bíblia diferente, né? O que acontece? Muitas heresias, elas vêm da palavra.
Tá? Eu pego um texto, interpreto da minha maneira, de uma maneira fora do contexto, e eu lanço um dogma religioso. Eu posso criar uma religião. Eu posso criar uma religião, aí a gente chama de pseudo-cristão, porque são religiões que usam a Bíblia como uma base. Só que eles chegam a ser desrespeitosos. Eles se baseiam, a igreja contemporânea, ela se baseia na passagem de Davi e Jonatas. Ela se baseia que ali havia um relacionamento homossexual e não um relacionamento fraterno. Quando fala que a alma de um se apegou à alma do outro, eles interpretam que isso foi um apego, que houve uma união carnal entre os dois e que eles tiveram um relacionamento homossexual. Então a igreja contemporânea ela se baseia nessa passagem para respaldar a união homossexual. Então eu falo, você pode criar uma religião e pode criar uma religião com base na Bíblia. Você vai pegar a Bíblia e vai distorcer para aquilo que você quer. O pastor Sila fala, texto fora, sem contexto é pretexto de heresia. E é verdade, a pessoa cria num ambiente isolado e aí ela cria uma heresia. Os próprios livros da Bíblia, para eles serem considerados canônicos, eles teriam que ter neles mensagens que fossem respaldadas por outro livro da Bíblia. Senão, por isso que quando a gente pega uma Bíblia de ensino pentecostal, você vê que a base dela ali, o rodapé, ela é cheia de referência. Aquelas referências são aonde você encontra mais na Bíblia textos com o mesmo sentido daquilo ali. Porque os livros canonizados, eles têm em si uma mensagem que é encontrada nos outros livros. Se a mensagem de um livro por si só, ela não interagisse com nenhum dos outros livros na sua mensagem, esse era um dos critérios para que esses livros não fossem considerados canônicos. Entendeu? Então é isso que se faz. Você pega um texto isolado, distorce e cria um dogma pseudo-cristã. Aí se diz cristão porque fala em Cristo, mas porém não acredita na salvação por meio de Cristo. Eles têm a teoria dos 144 mil, baseada em Apocalipse. A Bíblia diz que os 144 mil serão escolhidos dentre as 12 tribos de Israel. E eles declaram que esses 144 mil são 144 mil testemunhos de Jeová que vão reinar com Cristo nesse período na terra. Porém, não são só esses 144 mil que são salvos. A palavra diz que esses 144 mil são escolhidos das 12 tribos de Israel, são aqueles que foram virgens, não se contaminaram com mulheres. Há toda uma seleção para que se escolha. E eles vão seguir Cristo por onde quer que Cristo vá durante esse reinado. Tem referência dessa passagem? Apocalipse 14:4. São aqueles que... e eles interpretam que esses 144 mil saem somente do meio deles. A palavra é clara, os 144 mil, eles vão ser escolhidos dentre as 12 tribos de Israel, e o próprio versículo de Apocalipse ele nos dá um parâmetro daqueles, qual seria o tipo de pessoa que seria escolhida. Seriam pessoas santas, sem ser contaminadas com sexo, enfim. Só o Senhor sabe quem serão os escolhidos, mas não tem base com isso. 144 mil testemunhas de Jeová, se eles vão sair das 12 tribos de Israel. Isso só por isso a teoria dele já cai. Só isso aí. Não precisaria entrar em mais nada para justificar isso. Eles falam que Jesus já voltou em 1914, ele já voltou e que ele está reinando invisivelmente. Só que nós cremos que houve uma ressurreição e que Jesus ele não ascendeu ao céu de uma forma espiritual. Jesus ele ascendeu ao céu de uma forma corpórea. Os discípulos andaram com ele, os discípulos comeram com ele, partiram pão com ele, reconheceram o Mestre pela maneira de partir o pão. Então Jesus ele ressuscitou de uma forma corpórea. Ali ele já não estava mais sobre a sua condição humana, ele já estava sobre a sua condição glorificada para subir. Tanto é que eles não conheceram Jesus pela face. Eles não conheceram porque é muito diferente ele na forma de homem e seria muito diferente ele na forma ressurreta. Ali seria outra situação. Mas Jesus ele ressuscitou, foi na forma corpórea dele também. Assim como nós, quando ressuscitarmos, nós vamos receber o corpo glorificado. Amém? Amém. É o mesmo corpo, porque senão seria reencarnação, e a gente não acredita nisso. Nós vamos receber o mesmo corpo, porém vai ser um corpo glorificado.
não vai ser nessas mesmas condições que a gente tem. Eles não pregam a salvação em nome de Jesus, eles proíbem fazer a transfusão de sangue e eles já marcaram 3 datas para o Apocalipse. E todas as datas que eles marcaram para o Apocalipse, nenhuma delas se cumpriu. A primeira data que eles marcaram foi em 1914, por conta da guerra. A segunda foi em 1925 e a terceira em 1975. Se as profecias deles não se cumpriram, eles entram no que a Bíblia chama de falso profeta. Porque a palavra de Deus diz que nisso conhecer esse profeta é de Deus. Se a profecia que ele fizer se cumprir, esse profeta é de Deus. Se essa profecia não se cumprir, é um falso profeta. Então, se 3 vezes já foi marcada um apocalipse que não se cumpriu, eles já estão enquadrados na categoria de falso profeta. Totalmente. Tá quase tudo. E eles escrevem que Jesus ressuscitou só em espírito e pelos testemunhos de Jeová, Jesus não pode ser adorado. Tá? Para eles é incabível a adoração a Jesus. Então, assim, é uma seita pseudo-cristã. Porque se fosse cristã, Jesus seria o centro da mensagem deles e não é isso que acontece. Eu vou passar aqui algumas das heresias do catolicismo e a data mais ou menos que elas entraram na igreja. Por quê? A Igreja Católica, ela é nada mais do que, houve o quê? Uma separação. A princípio, a igreja primitiva era uma só, mas por conta da reforma, felizmente nós demos origem aos protestantes e a Igreja Católica permaneceu. E ao longo do tempo, nem sempre foi assim. As práticas que a gente vê na Igreja Católica hoje, elas nem sempre existiram. Elas foram sendo inseridas no contexto católico à medida que o tempo foi passando. A reforma era necessária porque aquilo que a Igreja Romana praticava era incabível para aquele que se diz salvo na graça em Cristo Jesus. Né? A gente conhece a árvore pelo fruto e o fruto estava comprometido. Então essa reforma era necessária. Porém, a base daquilo que eles acreditaram é a mesma Bíblia que a gente crê. Seria a mesma. Hoje a gente sabe que eles consideram os apóstolos, que a gente não considera. Mas essas coisas elas foram sendo inseridas na Igreja Católica com o caminhar da Igreja Católica. À medida que eles foram se desenvolvendo. Faz a oferta. Tá. Que a oferta será feita no final. Tá. Todas as classes juntas. No final se cumprir. Amém. Então, eles foram a cada dia mais, e isso tem acontecido ainda, isso é uma constante na Igreja Católica. A cada dia a Igreja Católica ela lança algo que não condiz com aquilo que a Bíblia nos ensina, e a mesma Bíblia que foi o fundamento da fé deles, a fé que eles professam. Mas na Igreja Católica, o que acontece na Igreja Católica? Os católicos eles não são incentivados a ler a palavra. O protestante, ele anda com a Bíblia, ele lê a Bíblia, ele é incentivado a buscar na Bíblia até a palavra de conhecimento. Já o ensino católico não, ele vem numa visão monárquica. O catolicismo é uma monarquia. O Papa é o soberano e ele tem poder sobre todo o clero romano. Então aquilo que se decide ali é decidido para todas as divisões católicas, todas as igrejas católicas, elas obedecem ao mesmo princípio, ou então aquele padre ele é cortado. Ele vai ser cortado, porque é assim. E por causa disso, foi se instituindo, né, pela monarquia papal e outras não, algumas heresias que antes não existiam. Em 310 depois de Cristo, foi introduzida na Igreja Católica as preces para os mortos. Até o ano de 310 depois de Cristo, a Igreja Católica, ou o catolicismo, também não fazia prece para os mortos. Então isso é uma coisa bem depois de Cristo, não tanto, né? Para quem vive 80, 90, 310 é tempo pra caramba. Mas historicamente eu acho muito recente. Em 375, os católicos passaram a venerar anjos e os santos mortos. A palavra de Deus diz que todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós somos santos. Nós somos os santos
faz de nós motivos de adoração. Né? Quando houve a operação de maravilhas de Paulo, e eles falaram, nossa, vemos que são Deus. O que ele fez? Ele rasgou as vestes dele indignado, porque ele sabia que não cabia para ele nenhuma adoração humana, porque ele não era digno daquilo. Tudo que ele fazia em nome de Jesus. E a Igreja Católica, ela não faz a adoração dos chamados, o que a gente chama de santos. Os santos somos nós salvos. Eles fazem a adoração dos santos mortos. Morreu, é canonizado, santifica e passa a ser adorado. E em 431 foi instituída a adoração de Maria. E foi instituído também esse termo mãe de Deus. Ora, Deus não tem mãe. Jesus, ele veio de uma forma humana e ele não entrou pela janela. Satanás entrou pela janela. Deus, quando criou a terra, ele deu a terra ao homem, para que ele sujeitasse e dominasse a terra. Satanás, ele está aqui ilegalmente. A terra é nossa. Nós permitimos que ele entrasse pelo nosso pecado. Deus, ele não entra pela janela. Deus, quando ele faz no princípio certo. Então, visto que ele deu a terra ao homem, para que ele entrasse na terra, ele teria que vir em forma humana. Ele veio sem quebrar o protocolo. Ele veio da maneira que ele instituiu. Aqui, ele deu ao homem. Então, ele veio em forma de homem. Então, Maria, ela é a mãe do Cristo, de Jesus, na forma humana dele. Mas o nosso Deus, embora único, um Deus único, ele é trino. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você fala que Maria é mãe de Deus, você está generalizando uma situação que não existe. Mas você falar que ela nunca nem fez milagre nenhum. E eles põem ela como se fosse. O que acontece? A todo tempo, Satanás cria situações para tirar a glória de quem é devido. Então, em todas as situações, vai surgindo algo para tirar a glória de Deus e tirar a glória de Cristo. Em 593, eles estabeleceram a doutrina do purgatório. Quer dizer, primeiro a alma fica num lugar para tentar conseguir o perdão dos pecados. Eles oram, intercedem, pedem para salvar. E eu já falei para vocês, eu não nasci num lar evangélico. Eu nasci num lar católico místico, porque a minha mãe e o meu pai, eles se achegavam a esse misticismo brasileiro. Então eu lembro que toda segunda-feira minha mãe acendia a vela para as almas. Ela acendia a vela para as almas, aí ela acendia e falava assim, essa caixa é para as santas almas cativas. Se ela é cativa, ela está no cativeiro, ela não é santa. E essa caixa é para as santas almas benditas. E ela ia ali, toda segunda-feira, ela acendia uma caixa de vela para cada alma lá no quintal. E até que a minha mãe começou a ter visões. E ela começou a ter visões que passaram a assombrar a minha mãe. E ela começou a não ter sossego, ela não tinha paz. Assim, na segunda-feira, praticamente ela não dormia. Ela via vultos, ela via coisas, e ela mesmo, católica, ela entendeu que aquilo ali estava fazendo mal a ela. Aí um dia, eu era criança ainda, um adolescentezinho, assim, de 12, PA. Aí ela falou assim, eu não vou mais acender. A partir de hoje eu não acendo mais, porque esses negócios aí estão me perturbando. Por quê? Porque alma cativa é demônio. Se você o que está no cativeiro, amigo, boa coisa não é. E se você está acendendo luz para aquilo ali, você está invocando. Então aquilo ali vinha e causava uma pressão nela. E ela estava começando a se sentir atordoada com aquilo. E ela parou. Mas assim, a Igreja Católica permite isso. Eu trabalho em Milópolis e eu trabalho numa paralela à Igreja da Aparecida. E toda segunda, quando eu passo, às vezes eu saio para almoçar na rua, aí o povo está lá, tudo acendendo vela ali, segundas-feiras. Então, quer dizer, é uma prática que os católicos acreditam. Se fossem os espíritas que estivessem praticando isso, eu não falava nada. Porque já, mortos, e eles acreditam nessas coisas todas, mas o católico não deveria acreditar. E expulsa demônio de maneira diferenciada. Eu me lembro que minha avó, naquela época, ela era uma das líderes católicas, tá? Ali no Alto da Posse, né? Então, ela, quando expulsava o demônio pela água dentro, ela falava de maneira diferenciada. Eu era pequena, ao Papa, e olha, tinha paz. É incrível, sabe por quê? O mundo espiritual... Eu vou te falar o que é isso. Isso é uma coisa de cavaleiro. Se é que Satanás pode ser chamado de cavaleiro.
Mas eu estou falando assim uma linguagem que a gente entenda. Por exemplo, eu não. No inferno, uma garota tá com a saia, eu vou nem para dar exemplo, não. Uma pessoa está com uma perturbação. E aí a minha avó rezava com aqueles galinhos e molhava e ia na minha cara, eu ria de pequena, eu me acabava. Eu acabava com qualquer oração da minha avó, com as rezas dela, com aquele negócio ali, que ela, aí, quando ela fazia assim, tinha que falar um negócio, vinha aquela água na minha cara, pronto. Eu era muito de rir, sempre fui muito engraçada, gosto muito de rir, então aquilo para mim era uma festa. Só que há um acordo demoníaco. Por exemplo, Satanás colocou uma enfermidade numa pessoa. E essa pessoa procura uma rezadeira, como a minha avó era. E ali ela vai rezar a perna daquela pessoa. Então eles fazem um acordo entre si. Para que aquela pessoa fique cativa de uma crença errada, eles fazem um pacto. Olha, ela vai rezar e a pessoa ali também está, né? Se reza manifestado, também está incorporado com o espírito, e se não está manifestado, está debaixo da servidão, pelo que crê. E há um acordo, ela vai fazer e você vai se retirar, para que a fé dela no errado permaneça. E aí aquilo acontece. Eu já vi, na época que eu não era evangélica, não vi visualmente histórias que a minha mãe presenciou. A minha prima estava com uma doença nos ossos da perna e o médico falou que era um câncer no osso da canela. E eles foram para um centro lá em Sepetiba que a mulher curava todo mundo. E chegou lá, a pessoa que estava incorporada lá, não sei se era homem ou se era mulher, tirou a dor da perna da minha prima, caçula, e colocou na perna da mais velha, para ela ver a dor que a outra sentia. Isso aí é o quê? Isso é uma coisa do maligno. E depois eles fizeram lá tudo que tinha que fazer e ela não sentia mais a dor. A doença depois se manifesta em outro lugar. Porque aquele espírito demoníaco de enfermidade que está ali, ele vai reivindicar. Mas por um tempo ele fica no estado latente, é igual o vírus que não se manifesta. A pessoa sabe que está meio resfriada e fala assim, não, minha garganta está queimando, mas você ainda não está espirrando, não está nada. Você acha que vai gripar, ele está ali no estado latente, ele ainda não se manifestou. Ele está respeitando aquele acordo das trevas que eles fizeram. Então, aparentemente, há uma libertação, mas na verdade ela não aconteceu. A pessoa saiu ali com o que tinha e mais do que ela levou por ter visitado aquele lugar. Entendeu? Um negócio complicado. A Bíblia ensina que oremos a Deus. Em 600 depois de Cristo, eles passaram a fazer as orações dirigidas a Maria. A Maria começou a ser exaltada em 431, mas ganhar a oração, Ave Maria, Santa Maria, essas coisas todas, 600, mais no ano 600. O ato de beijar os pés do Papa foi instituído em 709. E esse costume é um costume pagão. Quem dava os pés a serem beijados eram os imperadores da antiguidade, imperador romano, imperador grego, Alexandre o Grande. Eles se exaltavam, eles se designavam a ser adorados, eles tinham imagem deles que o povo tinha que se curvar, o povo tinha que se curvar perante ele, e era uma prática que os súditos deles deveriam lhe beijar os pés. Então essa prática se assemelha ao paganismo dos reinados da época antiga. A canonização de santos mortos foi feita pela primeira vez pelo Papa João XV, em 1995. Em 890, José, até então só Maria era adorada. José passou a ser adorado também. Em 1079, o celibato foi instituído para o sacerdócio. Até então, a Igreja Católica não era celibatária, não havia nenhuma regra para que um sacerdote não se casasse. Pedro foi um homem casado. E Paulo diz que convém que o bispo seja casado, tenha filhos, a referência, acho que é Timóteo 3, onde Paulo fala que o ideal é que seja casado. E Paulo também fala, se é para andar por causa do Evangelho, me fiz eunuco. Ou seja, para ter tempo de estar pregando. Mas se é para andar abrasado, melhor que... Oi? O quê? Não, assim, mas de uma maneira figurada. Assim, não
fisicamente, eu não por opção. Entendeu? Assim, apesar de ser um homem normal, ele diz que por causa da fé se fez algum. Por quê? Porque ele dedicou, quando Jesus falou para ele, quer mostrar para ele quanto importava sofrer pelo nome dele, não era brincadeira não. Jesus não brinca, ele fala sério e falou dessa vez também. Né? Porque assim, eu estou fazendo o livro de Atos, eu estou muito em Paulo poder fazer o panorama bíblico. Acho que é para vocês, não tenho certeza. E assim, eu estou muito com Paulo esses dias, né? Estou assim com ele. Então, assim, ele realmente sofreu muito. Ele realmente sofreu muito. A minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia, eu tenho sempre uma Bíblia do coração. Eu tenho Bíblia de estudo de casais, estudo pentecostal, estudo disso. Mas eu tenho sempre uma Bíblia que não tem estudo nenhum, para não me influenciar, e eu faço as anotações sempre naquela Bíblia. Uma que eu tinha completa, eu fui soltada lá, não depois. Se serviu para ele se converter, amém. Né? Tá falando aqui que tá uma conexão, ó. Ele fala de teve uma Paulo. revelação. Você estava e eu estava. E você agora liga. Você, ao falar de Paulo, está ligando toda a revelação. Depois a gente fala. Amém, amém. Ele é que nem eu. Hoje eu estou vermelha porque eu estou fazendo tratamento de pele. Então eu estou muito vermelha porque eu estou usando ácido, mas eu fico paradinha também. E o meu esposo fala assim, você está vermelha, eu fico mais. Toda vez que ele fala, Vitória, você está vermelha, aí eu extrapolo, vamos lá. A confissão de pecados não vale. Foi instituída no ano de 1215, quando a palavra diz que a gente deve confessar os nossos pecados diante de Deus. Você não precisa confessar o seu pecado diante do homem. É diferente, você está precisando de um gabinete, você está precisando de uma ajuda, então você procura por uma ajuda sacerdotal para você poder ter uma orientação. Não para confessar pecado. Você confessa o pecado diante de Deus, porque o único que vai poder te perdoar é Deus. Então é para Ele que a gente confessa. Então isso também é uma heresia. A Inquisição foi instituída em 1184, onde foi instituído o uso da força para todo aquele que era considerado herege. O Evangelho de Cristo nunca ensinou o uso da força. Cristo, ele nunca usou o uso da força. Com exceção de quando ele derrubou lá, né, as barracas das mesas lá no templo, por causa dos cambistas que estavam ali, mas aquilo ali foi uma atitude de edificação, porque ele estava lidando com pessoas que sabiam o que estava fazendo. Mas Jesus nunca usou o uso da força para evangelizar ninguém. Ele sempre evangelizou pelo amor e nunca com força nem com violência. A própria palavra diz que não é por força nem por violência, pelo Espírito. Em 1287, a Bíblia ela foi proibida aos leigos. E a palavra nos diz que a gente deve o quê? A gente deve procurar pelo conhecimento. Mas se eu proíbo você de ler a Bíblia, eu mantenho você na ignorância espiritual. E até hoje a Igreja Católica ela não difunde a leitura da Bíblia. A Igreja Católica ela tem aquela homilia, né? A missa é feita baseada naquilo ali. O bispo do local, ele roda aquela quantidade e distribui nas igrejas, e todas as igrejas usam aquele mesmo papelzinho durante a semana. E é o que está escrito ali. Você não vê um católico abrir a Bíblia, a pessoa ler a palavra, ser usada pelo Espírito Santo. Quer dizer que todas as pessoas de todas as igrejas católicas, daquele domingo, ao mesmo tempo, estão precisando da mesma palavra. O Espírito Santo não tem nada, né, assim, de específico para falar uma revelação. A revelação é única, é absoluta, né? Então, assim, e eles só lê aquele versículo que está ali e o padre faz lá, mas não há um encorajamento. Tanto é que católico não anda comigo. Você não vê um católico comigo. Vamos correr. Em 1546, os livros apócrifos eles foram incluídos na Bíblia católica pelo Conselho de Trento. A minha mãe tem uma Bíblia católica. Eu não desaconselho a leitura dos apócrifos, mas veja bem, dizem bem o que eu vou falar. Os apócrifos, eles são importantes no contexto histórico. A gente teve um período de silêncio profético. De Malaquias até o primeiro evangelho, a gente tem 400 anos de silêncio profético. Nessa época foram escritos os livros apócrifos e eles contêm verdadeiros absurdos espirituais.
necromancia, tem de tudo ali, tem intercessão dos mortos, tem tudo. Só que no contexto histórico, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com uma literatura que não é canonizada. No contexto histórico, se você quiser saber maiores detalhes sobre a revolta de Macabeus, você lê o livro apócrifo de Macabeu e você vai ter um conhecimento melhor do que era o quadro na época em que se deu a revolta. Então, eu não desaconselho lê-los. Só que a pessoa precisa ter maturidade ao lê-los. Porque se você lê como se você estivesse lendo a Bíblia, evita até de pegar uma Bíblia católica para ler. Vai lá na internet, imprime as folhinhas e lê, que é para ficar bem característico que você não está lendo a Bíblia. Porque senão você pode ter a sensação de que você está com a Bíblia na mão. Você não está. Você está com um livro que não é canônico. Você está com um livro que não foi aprovado. Mas, como informação histórica, eles são bons livros para a gente se informar e esquecer o lado da mensagem, qualquer mensagem espiritual que ele traga. Eu já falei para você que eu vou pular, que eu já falei para vocês sobre o termo Rainha dos Céus, que eu até exemplifiquei na ocasião que eu consegui, né, fazer a minha irmã parar de rezar Ave Maria e Santa Maria e Terço Mariano, quando eu expliquei para ela que a Rainha dos Céus era uma deusa babilônica e que quase todas as outras culturas tinham, que essas culturas gregas que tinham essa idolatria, eles tinham uma deusa que eles intitulavam Rainha dos Céus. Então, quando se chama Maria de Rainha dos Céus, na verdade você está se reportando a um termo que na palavra de Deus é tido como abominação. É Jeremias 44:15, 44:15 e 7:18. Nas duas referências, ele fala sobre a Rainha dos Céus e a palavra diz que 44:15 44 e o outro é 7:18. 7:18. O outro é de 44, do 15 ao 30, onde ele vai falando tudo que aquela Rainha dos Céus representa e que é abominação perante ele. É Jeremias 44, do 15 ao 30 e Jeremias 7:18. Espiritismo. O espiritismo, ele tem várias vertentes. A gente, quando fala de espiritismo, se você está falando de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, como disse o pastor Marcos, que banda seja, é nele que a gente vai entrar. Que banda seja, o pastor Marcos fala, eu sei lá que banda é, a gente está falando, ele se intitula um espírito. Só que eu separei de todas as linhas do espiritismo o kardecismo, por quê? Porque não ia dar tempo de falar de todos e porque eu acho ele mais venenoso, a vertente mais venenosa do espiritismo. Por quê? Porque é mais fácil eu convencer um cara que vai lá, passa a faca no bode, bebe o sangue, de que ele não está no caminho certo, do que aquele que chega no lugar, tá todo mundo bonitinho, entendeu? Lugar, tem uma musiquinha, eu já entrei, tá, gente? Eu já entrei. Também já. Tem uma musiquinha de fundo, aquela musiquinha bem assim, parece consultório de dentista, que é aquela musiquinha para não te deixar nervosa no final. É aquela musiquinha bem suave no fundo, todo mundo, parece que os caras fazem uma cor para falar calmo. Todo mundo fala calmo, aquela falinha do Chico Xavier, parece que fizeram escola, todo mundo até agarrando aquela falinha. Todo mundo com aquela falinha calmo. Por quê? Porque ali há todo um envolvimento com a pessoa. Geralmente, quem pisa no kardecismo é uma pessoa que nunca entraria num centro com aquele monte de comida lá e tá aquele monte de mosca barata. É um cara mais elitista. Ele não iria lá no outro, ele não vai no terreiro. Então, o kardecismo já consegue apanhar uma gama maior de pessoas. Porque às vezes a pessoa ela se acha muito top para entrar lá naquele cafofo. Aí ela fala assim, não, aquilo ali, e se convence até que ali tem demônio. E não se convence que no kardecismo tem. Porque aqui ela é uma coisa mais mascarada, então consegue envolver um maior número de gente. A base, eu botei aqui 2 versículos de refutação. Um é Levítico 19:31. Fala, não vos voltarei para os necromantes, nem para adivinhos. Não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E o outro versículo que eu botei é Levítico 20,
Versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então, assim, Deus abomina esse tipo de consulta aos mortos. Qualquer religião que faça invocação de morto, primeiro, isso não é um morto, não é, isso é demônio puro. Mas a pessoa se convence que é. Ela está ali e eles abusam muito da carência afetiva da pessoa. A pessoa perdeu um ente querido, não se conforma, e aí Satanás vai lá e fala, trejeito. Ele estava presente na hora que aconteceu uma situação que só eu e aquela pessoa vivemos. Ele fala com riqueza de detalhe. A pessoa chora, se emociona, chama de pai, de mãe, acha que é um parente que está ali. Não é. É demônio. Mas a intenção daquela pessoa ali nem é uma intenção maligna. Ela está na ignorância. Ela acha que ela está vendo parente reencarnado. E não tem condição de ser. A Bíblia garante que isso não é possível. Mas eles pegam Levítico 19, 31 e o 20, versículo 6. Eles pegam a própria Bíblia para criar as doutrinas de Kardec. Porque assim, eu acho que uma das maiores sacadas assim, de Satanás é justamente essa. Isso aí, ele é um ser inteligente. E ele pega a própria palavra, distorce para criar uma situação. Então o pessoal olha na ignorância espiritual e fala assim, caramba, está na Bíblia. É mesmo. Tem o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu tinha isso, mas assim, porque eu gosto de pesquisar isso, eu não tinha porque eu ia anotar. Apesar de já ter entrado, né, nos chamados centros de mesa branca, assim, eu falo assim, Deus, porque eu tinha muita vontade de ter nascido, depois que eu comecei, eu falo, tinha muita vontade de ter nascido no lar evangélico, mas eu falo que Deus me permitiu fazer alguns estágios para depois usar a minha vida, porque Ele tem propósito, em nome de Jesus. Os kardecistas dizem, os espíritas, de um modo geral, que a gente vai se voltar para Kardec. Né? O tempo todo que eu falo aqui, eu estou me voltando mais para o dogma de Kardec. Que a reencarnação fazia parte dos judeus. Que a ressurreição a qual os judeus se referem é a reencarnação deles. Então, quer dizer, eles já pegam a própria Bíblia para fazer uma distorção. Para eles, a ressurreição, na verdade, né, a definição apropriadamente, a ressurreição supõe o retorno da vida a um corpo que já está morto. Isso é ressurreição. A vida volta àquele corpo que está morto, em decomposição, igual Lázaro, já está 4 dias, está fedendo. Mas Jesus falou, tira a pedra que eu vou mostrar para vocês a glória de Deus. E ele ressuscitou. Então isso é ressurreição. A vida volta ao corpo morto. E isso, naturalmente, é impossível. É milagre. Ressurreição, ela provém do Senhor. Aquilo foi um milagre. A ciência demonstra que na matéria isso seria impossível. Então só o sobrenatural de Deus pode fazer a ressurreição. A reencarnação é o retorno da alma, né, ou o espírito, para eles, a mesma coisa, a vida corporal. Só que não no mesmo corpo, em um outro corpo. Aquele corpo se deteriorou, foi para o espaço lá, já era, e aquele espírito vai precisar de um outro corpo para nascer. Porque o outro já se desintegrou. Então eles alegam, inclusive, que João era Elias reencarnado. Tá? E a gente vai tratar disso aqui agora. João não era Elias reencarnado. Existem vários versículos que eles se baseiam. Eu peguei alguns aqui que eu achei bem legal. Então vamos lá. Toda a refutação é tirada do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec mesmo. 2 Reis 2,15 diz assim: o espírito de Elias repousa em Eliseu. Eles atestam que o espírito de Elias repousa em Eliseu, que na verdade é como se Elias Eliseu ficou possuído, entendeu? Elias morreu, né, subiu lá e foi possuído. Quando a palavra diz o espírito de Elias repousa em Eliseu, o Espírito Santo, que era dado aos profetas em porções, hoje Deus prometeu que ele derramaria o Espírito sobre, né, toda a carne. Mas naquela época o Espírito era dado em porções aos profetas para um fim específico.
ciclo. Quando Eliseu vê que Elias vai partir, ele muito sabiamente fala assim: eu quero porção dobrada do seu espírito. E o Espírito Santo de Deus confirmou isso na vida de Eliseu. Porque quando Deus dá a direção a Elias, que ele tome Eliseu para ser moço, Deus já tinha um propósito naquilo ali, que Eliseu seria o sucessor de Elias. Porque Deus sempre prepara um sucessor ministerial. Ele sempre vai preparar. Se a gente permitir, ele vai preparar. O ideal é que ele seja um Eliseu, que ele faça o dobro do que a gente fez. Aí a gente sabe que preparou bem o ciclo. E quando ele teve o Espírito de Elias repousado sobre ele, significa que o Espírito do Senhor, que era sobre Elias, para que Elias tivesse a unção profética, repousou sobre Eliseu. Isso não tem nada a ver com reencarnação, é absurdo. Mateus, o Espírito não é a alma dele, ele já alega que o Espírito seria a alma de Elias que estava em Eliseu. Mateus 17, 10, 3 levanta a possibilidade de João Batista ser o Elias reencarnado. Então vamos lá. O que Lucas 1, do 13 ao 17, eu separei só um pedacinho, diz: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Não está dizendo que Elias reencarnou em João Batista. Estava dizendo que ele ia diante dele na virtude do espírito de Elias. É a virtude do Espírito de Deus. A mesma unção que estava sobre Elias estava sobre João Batista. Até pela simplicidade de João Batista. João Batista era um homem que de viver no deserto, de se alimentar de gafanhoto e mel. Assim, João, se ele fosse, claro que isso é caro, mas assim, imagina, o cara foi o único profeta que anunciou Jesus no tempo contemporâneo de Jesus. Todos os outros anunciaram, mas não viram a profecia se cumprir. Ele anunciou com a profecia viva. E ele podia se achar o cara. Mas ele tinha virtude, ele andava na virtude do Espírito de Elias. Quando ele se depara com Jesus, e as pessoas perguntavam para ele: tu é o Messias, tu és o Messias, é o que há de vir? Ele podia falar assim: eu vou dar uma de importante aqui, eu vou ficar rico às custas desse povo, sou eu mesmo. Eles esperavam o rei, ele ia ganhar a coroa e tudo. E ele sempre manteve a virtude e o Espírito, o propósito para o qual ele nasceu. Que foi o quê? Anunciar a vida do Messias. E foi o único que anunciou, em tempo real. Assim, tremendo. Eu tenho umas passagens na Bíblia assim, que eu viajo. E essa é uma delas. Desde Zacarias orando, o anjo entregando e eu viajo nessas situações. Assim, eu tenho uma ministração. E tem umas coisas assim que Deus fala comigo assim tremendamente. Mas vamos voltar para cá desse. Lucas 9, 28 e 30 diz que Moisés e Elias apareceram ao lado de Cristo transfigurado. Se Elias tivesse encarnado em João Batista, então, porque Elias não morreu, Elias foi tomado. Se Elias tivesse, se Elias tivesse, o corpo de Elias, o corpo de Elias estaria deteriorado. Se o corpo dele, segundo o Espiritismo, estivesse deteriorado, e ele fosse a reencarnação de João Batista, que no momento da transfiguração de Jesus já tinha partido, ele ia vir com forma corpórea de quem? Do último corpo, então, João Batista. Porque eles dizem que Elias reencarnou em João Batista. Mas Elias não apareceu na transfiguração? Ele não apareceu com a cara de João Batista. Ele apareceu como Elias. Eles reconheceram que Elias e Moisés estavam falando com Jesus transfigurado. E só que se ele já tinha reencarnado em João Batista, ele não podia estar ali na forma de Elias. Não poderia mais. Porque uma coisa contradiz a outra. Lucas 16, 19, o Senhor fala a parábola onde é negado ao rico a possibilidade de ele volte para orientar os parentes. O que acontece? Ele não se salva, ele está no sofrimento e ele pede que seja dada a oportunidade dele vir e falar com os seus para que eles não tivessem a mesma atitude, para que eles se convertessem. E essa oportunidade é o que? É negada a ele. Se a reencarnação fosse uma coisa válida para a gente nos aperfeiçoar, por que não foi dada uma chance a ele então de reencarnar, para ele poder vir falar para a família dele, para que a família dele alcançasse a salvação? E nessa mesma parábola também, fica claro que ele não teve uma nova chance. Além de ele não poder vir para se comunicar com os seus parentes,
o fato da comunicação, né, do morto com o vivo foi negado, também foi negada a ele a nova chance. Ele não teve uma nova chance de vir fazer tudo de novo para tentar acertar. Nessa passagem que a senhora está falando aí, no caso do rico, né? Do Lázaro, é isso? É Lucas 16. Certo. Aí, nesse caso aí, existe uma grande dúvida. Né? Quando o cristão ele morre, ele vai ser de Abraão, é isso? E a pessoa que morre sem Cristo, ele vai para tormento. Olha só. Porque nessa passagem aí o rico fala, né? Que ele está num lugar de tormenta, que ele está com muita sede. Isso aqui é uma parábola, Então, tá? Eu ainda não fui para lá. Então, assim, dizer... Não, é o que eu sempre falo para vocês. Né? A palavra diz que hoje a gente vê em parte. Mas, assim, o que a palavra de Deus ela nos diz? É que haverá um juízo final. Então, existem várias vertentes de teologia em relação a isso. Eu tenho certeza que Deus é soberano para trazer a condenação sem dar nenhuma explicação. Mas Deus ele é tão justo e tão misericordioso que Ele vai fazer passar diante dos olhos de cada um. A palavra diz que a gente vai dar conta até da palavra toda que saiu da nossa boca. E isso seria no juízo final. Então, a condenação de uma causa, ela só se decide perante o juiz. Se ainda não aconteceu o juízo final, a minha causa, ela não foi julgada. Tá? Eu não acredito em purgatório, porque isso é uma doutrina completamente, né, contra nós. Seria uma doutrina de catolicismo. Agora aqui, o Senhor está falando através de uma parábola. Isso não quer dizer que não aconteceu. que existe uma alma que está lá sofrendo e pedindo para voltar. Entendeu? É a mesma coisa quando Saul vai consultar Samuel. Alguém diz no livro que foi Samuel que falou com ele? Não. Só diz que ele procurou uma necromante para consultar no desespero dele ali. Ele queria consultar o profeta Samuel que já tinha morrido. E muita gente usa essa passagem para dizer que ele se comunicou com Samuel. Ele falou com o demônio. Em momento algum, ali abaixo, diz que foi Samuel que atendeu ele. Entendeu? Então isso aqui é uma parábola. Eu não vou garantir para você que a alma fica ali num lugar sofrendo, a outra está descansando. Porque se eu falar para você que a pessoa morre e fica num lugar sofrendo, eu estou fazendo para você uma sinopse de purgatório. Entendeu? E a gente não acredita em purgatório. Então, assim, eu prefiro a vertente de que nós dormimos, apesar de que assim, a questão teológica, ela é realmente assim, a gente fica... deixar a gente vai à noite. Por quê? Da mesma forma o Senhor falou para o ladrão da cruz que ele estaria com ele no mesmo dia no paraíso. Né? Então, assim, tem coisas que a gente só vai saber, assim, o preto no branco, quando a gente chegar lá e ela ter um papo com o cara. Mas ele tem coisa para fazer isso se ele quiser. Igual Elias, onde é que ele ficou? Não, e assim, pela palavra, né, se Jesus se transfigurou e falou para Abraão e Moisés estariam onde? Estariam descansando, né, no céu, para poder ter acesso. Eu acho que define o que ele está querendo saber. Sabe o que é? Olha só. Morte. Corpo, Satanás, na realidade, o foco dele é pelo corpo. Quando o corpo vai para a terra e a alma parte, ela, na realidade, ela assume o mesmo quadro de todas as outras almas. Então, realmente, não há corpo, alma e espírito. Entendeu? Satanás, ele só atinge pelo corpo. Quando esse desmembramento com a morte, na realidade, quem assume através disso é Deus. E Satanás sai fora, porque a única coisa que o Satanás atua é através do quê? Do corpo, não da alma. Eu não acredito num período de tormenta até o juízo final. Não acredito nisso. Então, a senhora acredita que a pessoa que não seja evangélico... Eu acredito que ele está descansando até o juízo É a final. alma, pô. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Tá, porque
que o Senhor me diz? No livro de 1 Epístola de Pedro, 3,19 fala, né, que Cristo, né, desceu e pregou a espíritos, né, que foram condenados naquela época de Noé. Exatamente. Ele foi levar a liberdade, né? Ele levou o cativo e cativeiro. Por quê? Deus não é injusto. E ele veio num período em que tantos antes dele não tiveram a graça. Então Jesus, ele foi o rei. Ele foi ao inferno para trazer cativo e cativeiro. Então, mas é essa questão. Mas olha só. Porque se Cristo ele desceu para pregar para os espíritos, então significa que os espíritos não estavam descansando. Mas não significa que eles estavam em tormento. Eles não estavam no lago de fogo, eles não estavam. Entendeu? Certo. Existe um processo, né, intermediário. Agora, se você falar para mim, detalha. Uma sala de espera lá. Essa sala de espera eu não detalho para você. Entendeu? Porque aí a gente entra numa roda que existe uma vertente que acredita numa situação, na outra. Então, assim, nesse ponto eu faço igual a R.R. Soares. Eu falo assim, irmãos, tem coisa que Deus só vai revelar pra gente quando a gente for pra glória, né? Então a gente fica com o que Ele revelou na palavra e vamos dando glória. Por quê? Pra gente não entrar em situações. E aí o que acontece? Qual é o perigo de certas situações que a gente não tem ela especificamente revelada na Bíblia? Aí a gente vai procurar um livro secular. Tá? O livro secular ele é bom. E você pode encontrar muita leitura secular que vai edificar a sua vida. Mas, às vezes, na tentativa de elucidar certas situações escatológicas, principalmente, que é todo mundo gosta muito de escatologia, e eu também gosto, aí a gente pega um livro de uma pessoa que ela escreveu, baseada na Bíblia, mas que aquela inspiração não está correta. E, às vezes, a gente toma aquilo como verdade. E, às vezes, a gente se complica. É por isso que existem tantas teorias sobre o mesmo assunto. Porque eu estudo e às vezes o meu entendimento se abre de uma situação que pode ser divinamente inspirada ou não. E eu vou escrever um material sobre aquele assunto e eu vou publicar. Se eu tiver dinheiro para publicar, eu sou livre para publicar o meu livro. E aí a gente compra, lê e a gente fala, não, poxa, mas eu li